Fala galera, beleza? E aí, todo mundo ansioso aí pelo panorama do chefe? Todos ficaram bem essa semana? Todos tranquilos? Essa semana nós tivemos várias notícias e nós vamos comentar sobre a maioria delas. E aí, vem aquela pergunta: Bitcoin tocou a máxima histórica. Tá na hora de comprar? Vamos trabalhar isso aqui no nosso panorama. Para quem não me conhece, muito prazer, Joseph Alberto. Nós vamos trabalhar aqui renda variável no canal do chefe. Nós vamos trabalhar ações, fundos imobiliários, ações americanas, criptomoedas, enfim, tudo que tiver volatilidade e liquidez, nós vamos analisar aqui no mercado. Galera, vou começar aqui primeiramente com o nosso índice da bolsa, o Ibovespa, tá? Que ele rompeu a região do topo histórico, tá? E agora a gente está aguardando decisões do mercado a respeito de tudo que está acontecendo. Por exemplo, tivemos uma grande notícia, na verdade uma péssima notícia, a taxação do IOF perante o governo federal, e o mercado não reagiu bem com relação a essa notícia. E aí, como é que vamos nos comportar perante a esse cenário? Bom, eu já avisei aqui para os nossos alunos, nossos colegas, até no nosso grupo de WhatsApp, que esse é um momento no qual a gente vai reduzir as nossas posições, entendendo que nessa região, geralmente, grandes institucionais, grandes bancos, grandes players vão realizar uma parte das suas posições. Podem ser que eles realizem só uma parte, continue subindo, pode ser que eles realizem uma boa parte e reverta o cenário para baixo. E aí, como é que a gente vai se comportar perante todo esse cenário? Vamos olhar o gráfico para você ver o panorama geral? Vamos lá. Vamos falar agora de Brasil. Se liga. Ibovespa, nossa aqui, topo histórico aqui na casa dos 137, ele rompeu com o corpo e esta semana ele deixou esse candle aqui que ele ia reverter, mas o mercado entendeu que o governo federal deu um sinal de recuo, ele voltou a subir. Como é que a gente vai se comportar perante a isso? Esse mercado aqui, nesse ponto, ele pode fazer algo chamado de distribuição. O que é uma distribuição, Joseph? Vou explicar para vocês. Distribuição é quando os grandes players subiram com o preço e nesse momento ele vai começar a trocar o dinheiro de mão. Ele vai passar o dinheiro dos compradores para os vendedores. Nesse gráfico semanal, nós não temos uma noção clara disso. Também não teremos uma noção clara no gráfico diário. Por quê? Porque o último fundo está aqui. Então, para ele fazer a reversão de tendência, ele teria que romper para baixo, voltar para continuar descendo. Porém, no gráfico de 60 minutos, ele já iniciou esse processo. Como ele iniciou esse processo, Joseph? Vou mostrar para vocês aqui na prática. Nós temos aqui topos e fundos ascendentes. Até aí, tudo bem. Ok. Deixou esse último fundo aqui, rompeu. Aí ele deixou um outro fundo, rompeu um pouquinho. E aí o que ele faz? Ele começa a reverter a tendência, tá? Pode ser que ele venha mais um pouquinho para cima e depois venha fazer uma correção. Se isso vai acontecer ou não, nós não temos uma precisão. O que sabemos é o seguinte, que aqui a maior parte do pessoal já encerrou suas posições e agora estamos aguardando novas oportunidades. Beleza? E o que esperar desse mercado a nível de ações? Vamos lá. Eu queria mostrar para vocês o nosso panorama das ações. Esse período foi um período bem complicado. Nós apanhamos um pouquinho, tá bom? Por quê? Porque este período aqui, nós estávamos, não é esse aqui, vou pegar o outro, estávamos aqui montando posições, tá bom? E agora estamos trabalhando as ações. Uma das ações que nós estamos falando desde semana passada
é BBAS3, que continuou caindo esta semana. Então, o BBAS, por conta do balanço, que não saiu muito legal, o pessoal entendeu que teve um aumento de inadimplência, enfim, a gente entende aqui que BBAS pode chegar nessas regiões aqui, 23,92, 23 e 21, e pode nos dar boas oportunidades de compra. Por enquanto, ela está descendo. Deste topo até o fundo, tem uma queda de mais ou menos 18%. Para um banco do porte do Banco do Brasil, é realmente uma queda expressiva, uma queda significativa, tá? Uma outra ação que nós estamos olhando também é BB Seguridade. Uma área de seguros, uma área boa, é uma área sólida, ok? E começou a dar um sinal de que pode subir, tá? Nessa região aqui entre 38,10 e 37,69. Lembrando, galera, que isso aqui é um estudo, tá? Isso não é uma indicação de compra, mas é uma ação que você pode comprar para longo prazo e trabalhar na sua carteira. É uma ação muito boa, né? Os grandes investidores, pessoas físicas, têm. Inclusive, o maior investidor da Bolsa no Brasil, Luiz Barsi, recomenda BB Seguridade, Banco do Brasil também. E o que esperar de mais ações? O que a gente pode ver nesse contexto de ações do nosso radar? Em princípio, galera, eu recomendo que tenhamos cautela para entrar nas ações. Por quê? Porque é um período que a Bolsa geralmente faz uma correção, né? Eu venho falando muito com o pessoal aqui, sell in May and go away. Então, é nesse momento onde os institucionais vendem suas posições e aí inicia um processo sazonal, já é mais ou menos programado, de um recuo da Bolsa. Então, aqui, tenhamos cuidado para não entrar em qualquer ação, em qualquer movimento. Esse é um movimento onde o pessoal entende que aqui a gente pode estar recuando. Então, aqui devemos realizar as nossas posições, fazer os nossos aportes mensais, colocar o dinheirinho lá na corretora todo mês e observar com muita cautela as ações que vamos entrar, ok? Duas delas que eu recomendo, ações brasileiras, Banco do Brasil, BB Seguridade. E nesse momento eu queria fazer uma pausa para explicar para vocês como montar uma posição, tá? Nós vamos entrando no mercado parecido, de uma forma semelhante a um institucional. Um grande player, um grande banco, ele não entra todo de uma vez. Por quê? Ele causaria um desequilíbrio no mercado. Então ele vai entrando aos poucos. Ele vai fracionando seu capital e ele vai fazendo posições até que a venda se encerre e inicie o processo de compra. Eles comandam o mercado por uma série de fatores. O principal deles é porque eles detêm o dinheiro. Mas nós também podemos fazer posições semelhantes. De que forma? Você pode pegar o seu capital e aí você olha assim, eu vou investir 10% do meu capital em Banco do Brasil, que já é uma grande exposição. Nesses 10%, você pega esse valor e divide em 5 partes. E aí você vai montando as posições de acordo com os pontos de entrada. Vou te dar um exemplo aqui na ação BB Seguridade. Olha só. Nosso primeiro ponto foi essa região aqui, 38,10. O segundo ponto, nessa região de 37,16. O terceiro ponto, 34,86. O quarto ponto, 33,75. O quinto ponto, 31,34. Ah, eu boto exatamente nessa posição? Aí o risco é seu, a decisão é sua. O que eu quero passar para vocês é o seguinte, que é dessa forma que a gente monta as nossas posições e trabalha no mercado. Você não pode entrar de uma vez porque você
de repente não é o ponto correto, o mercado desce um pouco mais e você vai ficar um bom tempo amargando essa desvalorização, não vou dizer o prejuízo, mas essa desvalorização. Beleza, pessoal? Agora, eu queria falar com vocês a respeito do acontecido do governo, tá? Falando a respeito do IOF. Isso mexeu muito, muito com o mercado despencou na quinta-feira, e aí o governo veio falando assim, não, bem assim, vamos tentar, vamos ver, tá? E eu quero deixar vocês a par dessa situação para vocês entenderem o panorama do Brasil no geral. Aí eu peguei uma notícia aqui fresquinha, falando que mudança do IOF foi debatida na mesa de Lula, segundo Haddad. Tá? Então, aqui ele está dizendo, né, que houve um recuo por parte do governo, que o presidente entendeu que era melhor recuar, fazendo uma alteração nas cobranças. E o que isso vai interferir para a gente? Para nós, brasileiros normais, talvez não tenha um grande impacto no curto prazo, mas para os investidores é um impacto direto, principalmente na remessa de capital para o exterior, que praticamente triplicou o valor. Então isso foi muito ruim. E eles também mexeram nas cobranças da aposentadoria privada, ok? E isso também prejudicou e muito os investidores. Por quê? Esses grandes fundos de previdência privada também compõem o mercado de grandes investidores. Então isso também vai refletir. Então a pessoa que investe, uma pessoa física que investe, ela começa a ver se vai valer a pena ou não continuar com essa aposentadoria. Então ainda é muito cedo para a gente ver os impactos, mas com essas mudanças, eu digo para vocês que com certeza o mercado não gostou nem um pouco. Beleza, pessoal? E agora, vamos falar de mercado americano. Mercado americano, amanhã vai ter um feriado, tá? E o que eu posso dizer para vocês? Nós temos que ficar muito atentos que a última quarta-feira do mês está aí, a famosa super quarta, e deve mexer no mercado. E aí, como é que vai ser? Como é que a gente vai se comportar? Como é que vamos observar o mercado? Então, vou colocar aqui o gráfico do mercado americano, S&P 500, tá? Hoje ele fechou a semana negativo, ele está se recuperando, buscando a máxima que foi colocada para o mercado, quando que foi? No dia 17 de fevereiro. Então a máxima no mercado foi dia 17 de fevereiro. Ele deu uma boa recuada, bateu no 50% e está voltando. Provavelmente, graficamente, tudo indica que vai romper. Mas a gente tem que aguardar as políticas de Trump, como é que vai ser as negociações, como é que vai ser esse fechamento dos acordos desses tarifácios. E a super quarta também vai nos dar uma noção se os indicadores americanos estão favoráveis ou não. E aí, como é que a gente vai se posicionar nesse mercado? Então vamos lá. Eu separei algumas ações do mercado americano que você pode investir na Bolsa Brasileira favoravelmente, aproveitando essa movimentação. Lembrando que se a Bolsa cair, o dólar sobe. Se o dólar subir, tende que as ações americanas venham a se valorizar também. Beleza, pessoal? E quais ações eu tenho colocado aqui no nosso radar? Vamos dar uma olhada? Vou colocar aqui a primeira, que é a famosa queridinha de todos, Apple. Apple 34. Eu tinha marcado essa região aqui, tá? A partir do 53,62 pode ser uma boa oportunidade. 51,89 é o topo histórico rompido. E o que isso influencia, Joseph? O topo histórico rompido é uma região de memória de preço. Significa que o mercado rompeu, ele tende a recuar no topo histórico, fazendo com que grandes players, grandes institucionais, até os pequenos investidores se lembrem desse preço e comecem a montar suas posições, tá?
é uma boa região para a gente ficar de olho. Então, 5362, 589, 4960, comecem a observar esse preço nessa área, beleza? Uma outra que eu venho falando aqui, Amazon. Amazon, AMZO. Amazon, mesma coisa. Ficou aqui, acumulou, rompeu, tende a voltar para essa região. Ainda mais que ela fez um vazio, que a gente chama de gap, ela tende a fechar esse gap para dar uma nova oportunidade. Uma outra ação que a gente estava falando aqui é Chevron, que é uma área de petróleo. Chevron ameaçou subir e continuou a cair. Pode ser que venha buscar essas regiões aqui embaixo para ter fôlego para subir. Ainda tem as negociações do petróleo, enfim. Então, quer dizer, Chevron ainda está sentindo muito esse movimento. E a última do mercado americano é Google, que também está numa região interessante, tá? 50% desta subida toda, fez esse movimento, só que parece que vai vir buscar um pouquinho mais, talvez venha cair um pouco para tentar ganhar fôlego para subir. O alvo da compra seria nessa região aqui de 94 e 51. Beleza, pessoal? E agora vamos falar do Bitcoin, o famoso Bitcoin, que nesta semana rompeu, tocou o nosso topo histórico dos 109 mil pontos. E aí, Joseph, vamos comprar? Tá na hora? Então, eu tenho uma triste novidade para você. Para você que viu o Bitcoin agora chegar aos 109 mil pontos e vai comprar Bitcoin, eu não acho uma boa ideia. Por que eu não acho uma boa ideia? Eu vou mostrar no gráfico para vocês darem uma olhada e depois eu vou te explicar um outro motivo que nós estávamos conversando esta semana a respeito do Bitcoin. Vamos lá. Bitcoin chegou aos 109.500 mil pontos, bateu e recuou. No gráfico semanal, ele está fechando com este recuo. Voltou para a casa dos 108 mil pontos. Esse candle deve fechar hoje por volta das 9 horas da noite. E eu estou gravando hoje mais tarde, justamente para pegar a melhor cotação do Bitcoin para passar para vocês. Ok? Este Bitcoin aqui, eu acho que está muito tarde para você sair comprando agora. Porém, eu tenho uma outra novidade para vocês, que é falar sobre as outras criptomoedas chamadas de altcoins. E esta semana eu relembrei um fato muito interessante que o pessoal me chamou a atenção a respeito da dominância do Bitcoin. O que é a dominância do Bitcoin? É a quantidade de dinheiro investido nas criptomoedas e eles colocam um percentual. E como é que funciona esse percentual? Tem um gráfico no TradingView. Quem não conhece, eu vou colocar o link para vocês, tradeview.com.br, tá? E esse gráfico ele mostra a dominância do Bitcoin. E esta dominância, ela trata do seguinte, ela está dizendo aqui que em torno de 64%, 64,23%, vou até aumentar aqui, ver se vai melhorar, para vocês observarem. 64,22%, 23% está apenas em Bitcoin, ou seja, toda a pizza, né? Imagina uma pizza, todo esse valor está em Bitcoin, 64%. É um valor expressivo. E o que isso significa na prática? Significa que pode haver um recuo do Bitcoin e as outras criptomoedas podem ter uma oportunidade de compra. E aí eu elenquei algumas para a gente observar nesta semana. Vamos lá? Começando aqui para o ARK, tá? ARK fez essa subida, está dando um recuo no gráfico diário. Nós podemos observar que ela rompeu o topo e está fazendo um recuo. Nessas regiões aqui pode ser interessante. Lido está fechando o candle de hoje com o famoso martelo. O pessoal aqui que me acompanha sabe que isso aqui é um candle de possível reversão. Então significa que
Os vendedores tentaram empurrar o preço para baixo e os compradores rejeitaram. Então pode ser uma oportunidade de compra. Xialink, a mesma coisa, só que ela não chegou a romper esse fundo aqui, mas está dando uma oportunidade. Só que Xialink, eu esperaria ela um pouquinho mais embaixo, tá? Mas aqui ainda já é uma boa oportunidade de compra. Nia, vamos olhar Nia, mesma coisa, veio, rompeu e está dando uma oportunidade de compra. Lembrando, pessoal, que isso aqui é um estudo, não é recomendação de compra. Vamos olhar agora Shiba Inu, que é uma moeda meme, para vocês que não sabem, moeda meme. É uma moeda criada sem muito fundamento, entendeu? É criada por causa de um cachorro, por causa de um papagaio, por causa de um periquito. Enfim, alguém criou essa criptomoeda, jogou no mercado e essa moeda oscila muito. Shiba Inu é uma delas. E aí ela também está fazendo uma posição aqui no gráfico diário. Uniswap eu já venho falando dela há um tempo, certo? Que ela está fazendo esse movimento e ela tentou subir e voltou. Pode ser que ela venha um pouquinho mais embaixo ou ela venha só tocar esse fundo aqui e subir. Beleza? A última criptomoeda é a criptomoeda VET, fazendo a mesma coisa. Observem que as altcoins estão muito semelhantes, fazendo o mesmo movimento, tentando movimentar-se para cima. Beleza, pessoal? Galera, estamos chegando ao final do nosso panorama do chefe, tá? Gostaria de agradecer a vocês pela paciência, pelo estarem aqui ouvindo e estarem entendendo o mercado como um todo, tá bom, pessoal? E eu gostaria também de fazer um pequeno comercial. Nós temos um curso que fala sobre ações, fundos imobiliários, e nesse curso eu mostro para vocês a forma como eu vejo o mercado. Então, todas essas análises que eu faço aqui, neste curso, você vai aprender na prática do zero ao avançado, tá ok? Vou deixar aqui o link na descrição do vídeo para vocês e é uma excelente oportunidade. E lá você não vai apenas ter o meu conteúdo, mas você vai ter outras áreas de conhecimento, desenvolvimento pessoal, finanças, você vai aprender a trabalhar as milhas do seu cartão de crédito, você vai ter um desenvolvimento espiritual também, e é muito importante para nossas vidas. Para quem está começando também a empreender, tem uma aula completa de empreendedorismo. Valeu, pessoal. É muito importante, é muito legal, é interessante. Eu recomendo com empenho a vocês entrarem nesse curso e vocês não vão se arrepender. E o preço é muito convidativo. É apenas 12 parcelas de R$ 28 por mês. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo panorama e fiquem com Deus.